Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na mulher, café tá na cobra fora. Oh, um pedaço de pão. Café tá na maré, na lâmina de um punhal. Oh, na luz da escuridão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na manhã, café tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Vamos lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Chegou na plateia, até vai onde quer que eu vá. Oh, até o de avião. Mesmo quem não tem fé, até costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Fé eu vou. Não costuma, fé não costuma falhar. Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós já temos aqui uma quantidade, né, boa para a gente começar a nossa aula. Todos conseguem me ouvir? Eu sim. Sim. O áudio tá ótimo aí, né? Tá ótimo. Perfeito. Vou precisar muito da interação de vocês hoje, viu? Vou tentar falar o mínimo possível. Deixa eu só pegar a lista de frequência para eu poder acompanhar aqui a presença de vocês aqui. Ok. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos iniciar um outro conteúdo, é a segunda parte do livro do professor Checaira, digamos assim, a segunda parte do nosso conteúdo do semestre e praticamente o último conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Hoje nós vamos introduzir os estudos acerca das escolas macrosociológicas da criminalidade, ou teorias sociológicas do crime. Como a gente sabe que a criminologia ela tem como fator predominante na análise, na investigação do fenômeno criminal, o aspecto sociológico, então nós vamos estudar aqui algumas correntes, algumas teorias, sendo praticamente a maioria delas surgidas nos Estados Unidos. Nós vamos observar aqui teoria da década de 20, de 40, de 60, de 80, e todas essas teorias, elas surgiram com um único objetivo: tentar entender o fenômeno criminal por várias justificativas de ordem sociológica.
Então, toda a nossa discussão aqui, ela vai perpassar, né, essas questões de abordagem da sociedade como um todo. Tá? Então, nós vamos entender aqui a teoria de Sutherland, a teoria de Merton, tá? De Coren, vários teóricos, vários estudiosos que tentaram entender o fenômeno criminal pelo viés sociológico. Então, para a gente entender o fenômeno criminal, é necessário que nós entendamos também como que funciona a sociedade. Como a sociedade ela está organizada, como a sociedade ela está estruturada, como que a sociedade ela se comporta. Então, é necessário que a gente entenda primeiro a estrutura social, as instituições sociais, para que a gente possa entender o comportamento do homem na sociedade. Vocês terão uma disciplina intitulada Antropologia Jurídica. E dentro da antropologia jurídica, a gente estuda a antropologia urbana, tá? E a antropologia urbana, a gente vai observar aqui num viés criminológico. Como que a sociedade ela está estruturada e ela está organizada. Então, a antropologia é a ciência que estuda o homem. E a gente não estuda o homem desconectado do meio social. A gente estuda o homem no meio social. Né? A antropologia vai estudar o comportamento do homem, a forma de pensar do homem, a evolução do homem ao longo do tempo. A antropologia ela vai tentar entender o aspecto cultural, a cultura como sendo, né, a criação, né, da identidade do homem, e essa criação ela é dinâmica, a cultura ela é dinâmica, estável, né, num determinado momento, mas num outro momento ela vai sofrer modificações, e nesse contexto a gente tem que entender aí o comportamento do homem, e no nosso objetivo, no nosso foco, é o fenômeno criminal. Então, a gente vai estudar essa sociedade, essa estrutura social, né? E nesse contexto, esses diversos fatores de ordem criminológica, tá? Essas teorias, elas foram aplicadas aqui no Brasil. Nós temos aí os criminólogos, né, brasileiros, vários criminólogos brasileiros, não só criminólogos, mas penalistas, com viés na criminologia, né, estudando e aplicando essas teorias. Nós vamos encontrar aqui a teoria ecológica sendo aplicada no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, nas grandes metrópoles, na tentativa de entender o fenômeno criminal e, mais do que isso, frear a criminalidade. Né? A gente jamais vai combater a criminalidade, a gente jamais vai extinguir a criminalidade. A gente vai prevenir, reduzir, minimizar, mas acabar, a gente sabe que isso não é possível. Né? Então, a criminalidade ela sempre vai existir. A criminalidade é um fato social. O que a gente precisa fazer é apresentar mecanismos para reduzir essa criminalidade, esses comportamentos tidos como delitivos. Esta imagem ela consegue ilustrar muito bem, né, nosso objetivo aqui hoje, trabalhar com essas teorias sociológicas. Por que a gente vai trabalhar com essas teorias sociológicas? Porque a gente vai dizer que é o meio que vai influenciar, que é o meio que vai vulnerabilizar o indivíduo, ou seja, é a interação do homem com o meio que vai possibilitar ou não a apresentação de comportamentos desviantes. Mais uma vez, eu ressalto aqui que o nosso foco não é trabalhar com a criminologia determinista. A gente não vai trabalhar com uma causa existencial de um fenômeno delitivo e dizer que essa causa ela sempre vai ocorrer nessas circunstâncias. Não é isso. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, ainda que exista similaridade, mas a criminologia ela analisa no seu aspecto empírico, indutivo, experimental e observável. Ela não é um banco de dados, ela não é matemática, né? Ela não é exata. Essa imagem, como vocês podem perceber, né, na verdade foi um projeto de um fotógrafo
ele desenvolveu aí algumas atividades fotográficas em comunidades periféricas, popularmente conhecidas aí como favelas, e tinha como foco trabalhar com crianças e adolescentes nessas fotografias. O objetivo era tentar desconstruir o rótulo que a gente tem na sociedade, de achar que as pessoas que residem em ambientes vulneráveis, em ambientes em que existem classes sociais menos favorecidas, são pessoas que estão entregues à criminalidade. A gente sabe que não é isso, né? Senão estaríamos aí incorrendo na criminologia determinista. Então, o objetivo do fotógrafo foi tentar desconstruir esse rótulo, esse estigma que perpassa aí as pessoas, né, que residem nesses ambientes, nesses espaços vulneráveis. Num primeiro momento, quando a gente observa essa imagem, a gente acredita que são adolescentes que estão portando armas, né? A própria imagem, a questão semiótica aí da camisa vendando os olhos e da postura no pegar os instrumentos, nos remete, num primeiro momento, à questão de armas, né? É como se fosse aí a delinquência juvenil, a criança e o adolescente em conflito com a lei. Então, o portar o instrumento substituindo armas de fogo demonstra justamente o que a gente vem discutindo ao longo da nossa disciplina, que é o controle social informal, sobretudo o controle social numa perspectiva aí, obviamente, preventiva. Tentar substituir as armas por instrumentos musicais. Esses instrumentos musicais, eles representam os programas que podem ser criados e que podem amparar essas crianças e adolescentes para afastá-los do mundo da criminalidade, né? Então, como o fator criminológico incorre nessa análise do meio social, então a gente vai encontrar aqui várias teorias sociológicas. A gente vai entender aqui que o crime funciona como, né, a criminalidade, né, o crime em si funciona como escola, a gente aprende comportamentos delitivos, como também a gente aprende comportamentos de virtudes, tá? Então, nós vamos encontrar aqui na teoria da associação diferencial que o crime ele é aprendido. Essa teoria vai dizer, olha, que a depender do contexto em que o indivíduo está inserido, ele pode muito bem aprender o comportamento delitivo, né? Ele vai ter aí habilidade, ele vai ter conhecimento e ele vai agir de forma ilícita, porque o ambiente que ele está foi totalmente propício para que ele aprendesse aquele comportamento. E mais uma vez eu ressalto, não estamos sendo deterministas, mas estamos dizendo aqui que o fator sociológico em muito contribui para esses comportamentos desviantes. Bom, então vamos lá. A primeira teoria que eu vou trabalhar com vocês é um capítulo bem denso e longo do professor Shekhar, que é a Escola de Chicago, né? A Escola de Chicago, ela nasce de uma preocupação de uma universidade, né? Que é o Departamento da Sociologia da Universidade de Chicago, em tentar entender por que a violência estava aumentando, né, nesta cidade, nesse espaço, ao invés de reduzir. Quais eram os fatores que estavam contribuindo, corroborando para que a criminalidade ela aumentasse? E essa Universidade de Chicago resolveu construir aí um projeto, uma pesquisa, na verdade, de campo, que os alunos fossem a campo investigar, analisar quais os fatores estavam contribuindo naquele momento para que a criminalidade aumentasse. Mas antes de entrarmos na primeira escola, né, ou primeira teoria ou corrente de pensamento sociológica para entender o fenômeno criminal, é interessante a gente entender aqui dois estágios atuais do pensamento criminológico. E eu gostaria que vocês anotassem, porque não está no slide. Nós temos aqui dois pensamentos criminológicos da nossa contemporaneidade,
né, que receberam influência de dois movimentos. E quais são esses dois movimentos, professor? Nós vamos encontrar essas teorias. As teorias do consenso e as teorias do conflito. Então, com base nessas duas correntes aí, digamos assim, de movimentos, né, duas correntes de pensamento, ou de movimentos de ordem criminológica, por isso que eu coloquei no início do slide teorias macro-sociológicas, e dentro dessas teorias macro-sociológicas a gente vai encontrar, digamos assim, as subteorias ou as microteorias, quer dizer, uma teoria dentro da outra. A Escola de Chicago, por exemplo, nós vamos encontrar 5 teorias. Teoria ecológica, teoria das janelas quebradas, teoria espacial, teoria da tolerância zero, enfim. Pois bem, então nós temos as teorias do consenso e as teorias do conflito. As teorias do consenso, como o próprio nome já estabelece, o objetivo é basicamente analisar, né, a sociedade, as estruturas sociais, as instituições sociais, entender que cada instituição social tem uma função. A escola é uma instituição, ela tem uma função. A família é uma instituição, ela tem uma função. A igreja é uma instituição, ela tem uma função. Quer dizer, nós temos inúmeras instituições, e para as teorias do consenso, nós vamos tentar aí observar que a sociedade ela só vai funcionar se essas instituições, de fato, cumprirem com o seu papel. Então, as teorias do consenso defendem a ideia de que os objetivos da sociedade são atingidos quando há o funcionamento perfeito das instituições, com convivência e partilha de metas em comum. Qual é o objetivo da família, da escola, da igreja? Qual é o objetivo aí dos clubes? Enfim. Então, essas instituições, quando elas funcionam, nós vamos ter aí, obviamente, uma redução de criminalidade. Por isso que a teoria se chama consenso, porque ela tenta entender qual é a função de cada instituição, de cada órgão, né, de cada grupo. E dentro das teorias do consenso, eu tenho a Escola de Chicago, que eu vou falar agora. Nós temos a teoria da associação diferencial, que vai apresentar aí a conduta delitiva como sendo um comportamento aprendido. Nós vamos ter aí a teoria da anomia e nós vamos ter a teoria da subcultura delinquente. Além da teoria do consenso, nós temos a teoria do conflito. A teoria do conflito, ela tenta resolver os problemas, né? Defende a ideia de que a harmonia social, de que a organização social decorre da força e da coação, né? Ou, perdão, da coerção. Então, quando a sociedade ela se sente intimidada, coagida, inibida, a gente vai ter aí, digamos que, uma organização, né, daquela sociedade. Então, as pessoas vivendo sob coação. É uma outra corrente de pensamento, tá? E aqui se estabelece a relação de dominante e de dominado. Quem manda e quem obedece. E nessa teoria do conflito, nós temos a teoria crítica ou radical. Aqui nós temos a teoria radical como sendo aí reflexos da criminologia crítica, e nós temos a teoria do labeling approach, que é a teoria do etiquetamento. Tá? Bom, mas qual é o meu objetivo? É tentar mostrar para vocês que dentre essas duas correntes de pensamento, tanto da teoria do consenso, que entende a funcionalidade das instituições, quanto a teoria do conflito, que entende que a harmonia social ela só vai ocorrer mediante pressão, mediante coerção. Então, o meu objetivo, dentre essas duas, é mostrar para vocês quais são as teorias sociológicas do crime. Né? A gente sabe que essas teorias sociológicas do crime, elas examinam diversas justificativas para a análise do fenômeno criminal. Ela faz abordagem da sociedade como um todo, do seu complexo de sistema de funcionamento, seus conflitos, crises,
né, como forma de obter diferentes respostas explicativas da criminalidade. Né? Bom, então vamos para a Escola de Chicago. Criada em 1890, unida ao Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Então, a Escola de Chicago vai tentar aí entender o fenômeno criminal, como a gente já viu, né, pelo viés sociológico, pela desorganização social. A Escola de Chicago vai dizer o seguinte: quanto mais uma sociedade, uma cidade, ela vai crescendo, a criminalidade também. Então, para a Escola de Chicago, né, dentro da sua perspectiva macro, o crescimento populacional de uma cidade favorece o aumento da criminalidade. E daí não vamos muito longe. Vamos observar Luiz Eduardo Magalhães, uma das cidades que mais cresce no Brasil. As pessoas, elas vêm, né, com aquela ideia de que Luiz Eduardo Magalhães é a cidade onde corre leite e mel, né? É a cidade que promissora, em que o indivíduo vai chegar ali, vai conseguir encontrar, se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, vai tirar dali o seu sustento e vai ter uma vida tranquila. E a gente sabe que não é bem assim. Se você não tiver uma qualificação, né, haja vista que as máquinas, elas estão dominando tudo, então você precisa ter conhecimento, qualificação, formação para se inserir no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas vêm com esse sonho, principalmente, né, na década anterior, e não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Obviamente que essas pessoas, elas foram ficando o quê? Afastadas do centro, elas foram, digamos assim, se excluindo pelo próprio sistema capitalista, mercadológico, enfim. E essas pessoas, elas foram se encontrando assim em lugares bem considerados à margem da sociedade, né? Como nós chamamos, bairros considerados aí periféricos, e muitas vezes desassistidos do Estado, né? Ou dos órgãos competentes, enfim. E esses espaços, eles foram sendo desencadeadores para a delinquência. A delinquência, nessa perspectiva, né, que nós vamos observar da desorganização social. Ou seja, se a cidade ela não estiver preparada para o seu crescimento, junto com o crescimento, teremos também aí o aumento da criminalidade. Gente, quantos casos a gente não observa de violência, né, em Luiz Eduardo, ou muitas vezes no bairro Santa Cruz, né, que é um espaço bem vulnerável, em que a desorganização social ela ainda, né, é um fator que se destaca, né? Felizmente, nós temos uns programas que vão mudando essa realidade. A própria Universidade do Estado não, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, um dos campi, está lá no bairro Santa Cruz, né? Quer dizer, olha só a prevenção, vamos levar uma instituição educacional, é uma forma de controle, é uma forma de organização. Então, quanto mais uma sociedade organizada, quanto mais uma sociedade que oportuniza condições dignas de vida, de trabalho, nós só vamos reduzir a criminalidade. Então, aqui, a Escola de Chicago, ela vai trabalhar com essa perspectiva, que o crescimento populacional desenfreado e desorganizado vai corroborar para o aumento da criminalidade. E foi isso que aconteceu na Escola de Chicago. Muitos imigrantes estavam vindo para esse espaço, para essa região, acreditando que fosse se inserir no mercado de trabalho. Muitos. E isso não aconteceu. E elas foram ficando o quê? À margem. Ficando à margem, ficando vulnerável, encontrando outros caminhos e caminhos ilícitos. E, consequentemente, a criminalidade aumentou. Bom, então nós temos aqui o William, presidente e professor da Universidade de Chicago, criou a universidade que combinava trabalho acadêmico e prestação de serviços à sociedade. Gente, um trabalho fantástico. Né, alguns alunos de criminologia, do Barreira sobre Enfoque Criminológico, já fez muito trabalho dessa natureza. De um projeto de pesquisa, nasceu um projeto de extensão.
Alunos que desenvolveram atividades em escolas de bairros periféricos, alunos que desenvolveram atividades no lixão de barreiras, alunos que desenvolveram atividades nesses lares que acolhem crianças. Então, assim, a universidade ela passa a ter sentido quando você tenta observar o lado social, né? Haja vista que a educação superior ela está num tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, essa escola, essa universidade, ela tinha uma característica, pessoal, muito de prestação de serviço. Trazer a comunidade para a universidade, levar a universidade para a comunidade, fazer com que a comunidade organizasse melhor o seu espaço, né? Por exemplo, limpeza das ruas, o cuidado com as praças, né? Com os estabelecimentos que são realmente públicos e que estariam ali para ofertar serviços a essa população. Consequentemente, nós teríamos aí grandes ganhos para a comunidade, né? É fazer com que a comunidade ela veja a importância desses espaços. Por que algumas escolas elas acabam sendo sucateadas em alguns espaços? As pessoas roubam computadores, na verdade, furtam computadores, muitos objetos de escolas, quer dizer, só está trazendo prejuízos para aquela comunidade, né? E essa consciência, a escola de Chicago, ela começou a trabalhar. As benfeitorias são para os filhos daquela comunidade, né? Bom, então, o desenvolvimento de pesquisa nas ciências humanas com estudos dos movimentos sociais mais relevantes do período. Então, a Escola de Chicago fez vários estudos com adolescentes, com jovens, com pessoas dos mais diversos grupos sociais, e foi tentando entender o desencadeamento daquele aumento da violência. E o professor Shekari, ele traz aí um quadro, né, para a gente tentar entender um pouco que a população, o crescimento de uma população também contribui para, né, problemas, por exemplo, se ela não for organizada, pode contribuir para o aumento do desemprego, né, pode contribuir para né, a substituição, por exemplo, de máquinas, de indústrias, né, da mão de obra, enfim, existem pontos positivos e pontos negativos. O fato é que a cidade ela precisa estar muito bem organizada no seu crescimento. Então, Chicago, em 1840, contava com 4.470 pessoas. Em 1880, 500 mil. Em 1900, mais de 1 milhão. Em 2010, olha só, 2.690.598 pessoas. Gente, olha o crescimento populacional. A que se deve esse crescimento? Aquela ideia, né? Que naquela cidade corre leite e mel. Né? Que você vai lá e vai encontrar emprego, você vai ter qualidade de vida, né? Você vai poder criar seus filhos, enfim. Então, com essa esperança, né, de se inserir no mercado de trabalho, né, essas pessoas acabaram que ficando em espaços considerados aí vulneráveis, as pessoas não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, enfim, vieram aí outros casos, outros problemas, né? Não tinha espaço também para todo mundo. Então, o crescimento da população aí decorrente da vinda de imigrantes, né, com o sonho de se inserir no mercado de trabalho. E olha o que o professor Shekari ele diz. A explosão de crescimento da cidade, que se expande em círculos do centro para a periferia, cria graves problemas sociais, familiares, morais, culturais. São fenômenos potencializados ou potencializadores da criminalidade. Gente, vocês já leram aquele livro Cortiço, de Aloysio de Azevedo, da literatura? Aquele livro vai mostrar o surgimento das favelas, das periferias, né, dos bairros considerados aí marginais, porque fica à margem, quer dizer, sai do centro e vai para a margem. É um espaço que ninguém quer morar. Só mora quem realmente não tem condição. Vamos observar aí a construção dessas casas
em morros. Por que que essas pessoas, essas famílias, elas constroem casas em morros? Porque elas não conseguem viver no centro. Elas não conseguem viver num espaço estruturado, organizado. Então, elas acabam que ficando à margem da sociedade. Elas vão morar no lugar que compete, que dá a essas pessoas. Então, por isso que o Shekhar diz, né, que a explosão do crescimento da cidade vai expulsar as pessoas que não têm condições de morar no centro, e essas pessoas vão morar nas periferias, nas margens, né, do centro. Por isso que vem a palavra aí, marginalização, que é um rótulo, que é um estigma que foi dado a essas pessoas, né, de que a marginalização são pessoas que cometem crimes, são os marginais, mas os marginais que vivem à margem da sociedade, tá? Então, uma sociedade ou uma cidade, quando ela está em desenvolvimento, em crescimento, ela tem que pensar nesses fatores, porque senão nós entraremos aí no caos. Bom, e é claro que essa escola de Chicago, né, ela vai influenciar tantas outras teorias e correntes de pensamento para a gente entender o fenômeno criminal, né? E ela nasce justamente na Universidade de Chicago. No Brasil, aqui, ó, no Brasil, Instituto Carioca de Criminologia e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais traz a escola de Chicago. Eu tive uma aluna aqui em Barreiras que produziu o TCC dela falando do mapeamento da criminalidade em Barreiras. E ela conseguiu dados estatísticos, né, eu acho que na delegacia, não sei, e aí tem todo um código, né, chamado de zonas, zona 1, zona 2, zona 3, e essas zonas comportam cada bairro, e mostrar, mas por que esse bairro é considerado violento? E aí vai mapeando. E aí a gente vai observar justamente essa teoria da escola de Chicago, né? Vamos observar alguns bairros aqui de Barreiras que são bem estreitinhos. Quando esses bairros eles foram construídos, eles não tiveram uma organização. Tem rua que não consegue passar, por exemplo, 2 carros, um indo e um vindo. Por quê? Porque a forma como foi construída, né, não foi organizada, não foi pensada, e as pessoas foram construindo, né? Tanto é que a prefeitura teve sérios problemas para tentar regularizar, né, essas propriedades, as casas que foram construídas, porque elas foram construídas no momento em que a organização não existia, né? Então, isso desencadeia vários problemas. Bom, metodologia da Escola de Chicago, elaboração do mapa da violência, zonas, bairros, criação da nota socioeconômica, consulta a variáveis. O que seriam essas variáveis? São fatores, são caracteres que vão pontuar na análise, por exemplo, da criminalidade, que é a idade, é a estratificação social, é o sexo ou o gênero, é o nível de escolaridade. É possível traçar algumas variáveis para essas pessoas que moram nesses espaços, né? Então, nós temos aí zonas e bairros. Vamos analisar os bairros de Barreiras. Será que existe um bairro mais estruturado que outro? Sim. Consequentemente, o bairro mais estruturado, né, vai inibir, digamos assim, a ação de criminosos. Por exemplo, um bairro iluminado, um bairro asfaltado, um bairro que praticamente não tem terrenos baldios, um bairro que não tem lotes aí, né, com aquele matagal. Quer dizer, um bairro totalmente organizado vai inibir a ação dos criminosos. Por quê? Porque eles dificilmente vão conseguir, digamos assim, obter vantagem com essa estrutura toda. Agora, um bairro que é desassistido, um bairro mal iluminado, um bairro que não tem sequer um asfalto, né? Então, todas essas mazelas de ordens sociais, elas vão favorecer a criminalidade, porque é justamente a negligência do Estado que nós temos aí um ponto positivo para a criminalidade, tá?
Por conta do tempo, eu não vou ler aqui algumas pesquisas que foram desenvolvidas, né? O professor Checari, ele vai sinalizar, mas se alguém estiver acompanhando o material, eu vou só dizer aqui a página, e daí vocês poderão depois observar esses exemplos. Deixa eu só pegar aqui. Vamos ver aqui. Na página 134, ele vai citar alguns exemplos, algumas pesquisas que foram desenvolvidas, né, e que deram certo. Na página 134, na notinha de rodapé. Deixa eu ver aqui se tem mais outra. Ele vai falar desde a iluminação, desde a pintura né, das escolas, das creches, dos postinhos. Desde essa organização do Estado, tudo isso vai influenciar, né? Uma sociedade organizada, ela inibe a ação de criminosos. Bom, então vamos lá. Políticas públicas minimizadoras da pobreza e a redução de índice de homicídios, né? Então, quais seriam essas políticas? E aí ele vai citar aqui na página, não consigo visualizar a página por conta da tarjazinha, mas o Checari, ele vai trazer no livro vários exemplos. O que nós podemos fazer para reduzir essa violência social? Aquilo que o Henrico Ferri já dizia, precisamos de mais justiça social e menos justiça penal. Então, uma educação de qualidade, programas que possam acolher crianças e adolescentes, né? Atividades esportivas, creches para que os pais possam colocar seus filhos e assim trabalhar tranquilamente. Quer dizer, nós estamos falando de organização. E tudo isso vai reduzir, né, a pobreza, isso vai reduzir, né, digamos assim, o nível de miséria e vai dar qualidade de vida às pessoas. E, consequentemente, isso vai refletir, né, numa ação positiva, que é a redução, né, dos comportamentos delitivos. Crianças que evadem da escola é um sério problema, porque lugar de criança é na escola, né? Primeiro que a criança ela não vai trabalhar, pelo menos a lei ela proíbe. E se ela não está na escola, ela está onde? Né? Aqui é uma imagem para a gente tentar pensar duas realidades, olha só, duas realidades. É a cidade que produz as diferenças nela constatadas e não se pode naturalmente ignorar o ponto de partida, que é a sua estrutura ecológica. Não sei se vocês já viram ali em Salvador, no Shopping Barra, né, que do lado é o shopping, os prédios, e logo do lado tem uma espécie de corredor que dá direto para essas comunidades. Quer dizer, no mesmo estilo dessa fotografia. Quer dizer, nós temos duas realidades totalmente distintas. Aquela que o Estado, de certa forma, né, negligencia o seu papel e, pelo contrário, reforça o discurso da violência, né, quando, né, o próprio Estado adentra nesse espaço, né, e de forma, muitas vezes, incoerente, acaba tirando vida de pessoas inocentes, né, ao invés de tentar construir um programa, uma política que possa atingir a raiz. Então, percebam que nós estamos diante de duas realidades. As comunidades, popularmente conhecidas como favelas, e se as pessoas estão aí, nessa margem, é porque elas não conseguem viver no centro, dada a sua condição econômica, né? Não dá para viver no centro, social, cultural, enfim. Então, elas ficam à margem da sociedade. E ficando à margem da sociedade, elas vão receber um rótulo. Elas vão receber aí um carimbo, tá? Então, percebam vocês, o que leva a essa desorganização social? Muitas vezes, né, vocês devem conhecer até pessoas que foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para as grandes capitais, na tentativa de melhorar de vida.
né? E muitos acabaram que não conseguindo e foram ficando o quê? À margem da sociedade. E aí, muitas vezes, quando vem essas chuvas intensas, há deslizamento, né? Pessoas morrem soterradas. Esses espaços aqui, né, são espaços em que a vulnerabilidade, né, ao tráfico de drogas é muito grande, né? Dada aí a condição de que o Estado, né, ele está ausente, então nós temos aí um espaço totalmente propício para quem realmente quiser usufruir de forma negativa, né? Não que os outros espaços não tenham, mas é muito mais difícil o Estado controlar, digamos assim, esse espaço aqui, né? Porque aqui tem dono, existem traficantes, né, que são respeitados na comunidade, porque vão defender o território, sim, vão defender as pessoas que estão ali. É como se essas pessoas elas estivessem representando o Estado. Por exemplo, quando um chefe de um tráfico morre, muitas vezes, em alguns estabelecimentos comércios são fechados em respeito àquele sujeito, né, daquele espaço. Né? Só para a gente tentar aí observar a gravidade do problema. Eu disponibilizei o link para vocês assistirem Falcão, Meninos do Tráfico. Assista esse documentário, porque na próxima aula, claro, a próxima aula é a apresentação, mas na outra vocês trarão essa discussão mediados por essas teorias. Tá? E lá vocês vão encontrar o MV Bill dizendo: nós estamos criando dois Brasis. Né? Um que basicamente, né, recebe a violência do Estado, além do Estado não assistir como deveria. Esse Brasil ele está crescendo e um desses Brasis vai engolir o outro. Ou seja, a desorganização social contribui para o aumento da criminalidade. Então, a gente precisa atingir aí o problema na raiz. Não é chegar lá na comunidade atirando em todo mundo, né? É chegar na comunidade abrindo escola, né? Como se abre igreja, como se abre comércio, é abrir escola, é abrir programas, é inserir as crianças nesses programas. Consequentemente, nós teremos aí uma drástica redução na criminalidade. A gente precisa oportunizar condições para esses espaços em que a violência, o tráfico de drogas, né, dominam e tomam conta. Bom, aqui nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai conceituar o que é cidade, através da quantidade de pessoas, de habitantes. Olha só, vamos ver onde é que Barreiras está inserida aqui. Uma cidade pequena, ela tem o quê? Até 100 mil habitantes. Tem cidade que tem o quê? 50 mil, 13 mil. E aí, ela é o quê? Uma mini cidade? Né? Enfim, cidade pequena, mas é até 100 mil. Né? Então, até 100 mil, cidade pequena. Vamos ver aqui o outro. A cidade média, olha só, até 500 mil habitantes. De 100 a 500 mil habitantes, cidade média. Barreiras tem o quê? Barreiras é uma cidade média, né? Então já é uma cidade considerável. Uma cidade grande, olha só, acima de 500 mil habitantes, é uma cidade grande. Mais de 1 milhão de habitantes é uma metrópole. Mais de 10 milhões, é isso? Mais de 10 milhões, uma mega cidade. Então, percebam que quanto mais a população ela vai crescendo, o número de habitantes vai crescendo por diversos fatores. A gente viu lá a busca por emprego, as pessoas vão migrando, né? Saindo do interior, indo para a capital, e muitas vezes não conseguem se inserir no mercado de trabalho, então elas vão procurando esses espaços. Né? E aí que está o problema, muitas vezes. Bom, então veja que essa teoria ela tem como foco o crescimento populacional. E se esse crescimento populacional ele não cresce com uma organização social, econômica e cultural, isso vai inflamar ainda mais o problema da criminalidade.
Na página 143 do livro de Shekhar, nós temos dados da pesquisa em bairros de pior condição socioeconômica na cidade de Chicago. Deixa eu ver se eu acho aqui um fragmento. Ele diz assim: dado extremamente interessante sobre o estudo da cidade, a partir das pesquisas realizadas em Chicago, foi a constatação das taxas de doenças mentais distribuídas diferencialmente para cada bairro. Os bairros que tinham pior condição socioeconômica, além de apresentarem maiores índices de criminalidade, possuíam índices maiores de distúrbios mentais. Estes eram determinados pelas condições abjetas das moradias coletivas, pela falta de tratamento adequado e da pronta intervenção estatal na tentativa de impedir a progressão da doença pelo conflito mental, causado pela modificação cultural decorrente da imigração, pela discriminação social de crianças e adultos, enfim, pelo próprio isolamento social. A gente sabe que existem bairros, gente, que nem água tem. Falta mais água do que tudo. Isso é qualidade de vida? Isso é totalmente a desassistência do Estado e a negligência do Estado. É aí que Lacan vai dizer, olha, o micróbio vai se desenvolver aí, porque está dando munição para ele. Né? Está dando espaço para ele de se desenvolver. Aqui nós temos mudanças efetivas nas condições econômicas e sociais das crianças, como eu já citei vários exemplos, programas que envolvam recursos humanos de instituições locais, por exemplo, inserir as igrejas nos projetos sociais, as escolas, as associações de bairros, fazer com que a comunidade se envolva diretamente nesses programas. Consequentemente, nós vamos ter aí a redução, e foi o que aconteceu em Chicago. Né? O projeto que foi aplicado lá surtiu efeito. Então, olha só, organização, olha como é simples, organização de atividades, não dá para eu ler aqui, mas são atividades simples, como limpezas de bairros, fazer com que os moradores, né, limpem os bairros, adotem as praças, né, construam espaços, por exemplo, de lazer, né? Então, dá para fazer isso em parceria com o Estado, é claro. Então, são atividades tão simples. Olha só, Operação Belezura. O que é Operação Belezura? É um bairro organizado, limpo, né? E que exista, por exemplo, espaços para as crianças brincarem, né? Espaço para os pais levarem as crianças, né, para passear, enfim. A Operação Belezura, ela começa desde uma simples ação, né? E dessa simples ação, ela vai se transformar numa grande ação. Bom, então vamos lá. E aí o professor Shekhar, ele vai trazer aí algumas zonas. Eu vou só mais ou menos citar. Ele diz assim, olha, a cidade ela está organizada por zonas. O que são zonas? São categorias criadas aqui de forma, digamos assim, metodológicas para entender o que tem em cada bairro. Tem bairro que é comercial, tem bairro que é industrial, tem bairro que é geralmente, né, residencial. Então, ele vai fazendo aí esse mapeamento e construindo, né, essa análise dele através de zonas. Na página 157, vocês vão encontrar aqui muitas informações interessantes sobre a questão da beleza. Olha só, será que o velho Marquês de Moscardi, juiz napolitano, que acreditava que a beleza é a expressão da bondade e que a feiura é a expressão da maldade, e que chegou a criar o Edito de Valério, que dizia: quando se tem dúvida entre dois presumidos culpados, condena-se sempre o mais feio. Não está mais vivo do que nunca. Por que será que existe esse rótulo, esse estigma? Né? Isso acontece também com o espaço social. Sociedade organizada, sociedade limpa, asseada. Isso vai construir aí uma outra referência.
A gente vai observar aqui, por exemplo, o bairro Santa Luzia, que teve várias mudanças na questão do saneamento, na questão, né, do asfalto, a questão de até semáforo, né? Um bairro que está totalmente assim, você passa, você vê a organização, mas que um certo tempo não se tinha, né? Então, assim, a organização desses espaços dá qualidade de vida às pessoas. Então, na página 157, vocês vão encontrar aí muitos exemplos acerca desses fenômenos aí. Cita até o Pelourinho que é um espaço turístico de Salvador, que num determinado momento era muito violento, né? Não deixa de não ser, mas hoje, dada a política que foi adotada naquele espaço turístico, mudou totalmente o cenário, né? A Barra, por exemplo, quem conheceu, né, a Barra há um certo tempo, como ela é hoje, a organização ali, né, deu outra visão para as pessoas, para os turistas, espaço de lazer, espaço que é atividade esportiva, enfim. E o Checária vai trazer isso na página 158, né? Vai trazendo vários exemplos. Salvador, na Bahia, adotou uma agressiva política de revitalização da região central do Pelourinho. Era, no passado recente, um quadrilátero decadente com a concentração de prostitutas, vadios e criminosos. Veio a ser transformada em um polo de atração de turistas nacionais e estrangeiros, de realização cultural, com a implementação de shows diários diante de bares, restaurantes. Olha só, gente, deu nova cara. Então, o que há de necessário aqui é valorizar os espaços, transformar os espaços para que as pessoas possam, né, ter qualidade de vida nesses espaços, visitar esses espaços, enfim. Bom, abre espaço aqui para perguntas sobre a teoria ecológica. Não é possível que vocês não tenham nenhuma pergunta sobre a teoria ecológica. Claro que eu vou citar aqui algumas subteorias dentro da teoria ecológica ou da Escola de Chicago. Alguém tem alguma observação sobre a teoria ecológica ou a Escola de Chicago, que é ampla, maior, genérica? Anotem aí, porque eu não falei, não está no slide, vocês vão colocar assim. Deixa eu só observar aqui quais foram os pontos que eu coloquei. A Escola de Chicago apresenta teorias. A Escola de Chicago apresenta teorias sociológicas do crime. A Escola de Chicago apresenta teorias sociológicas do crime. Gente, cai tanto em concurso essas teorias. Bom, a primeira teoria, que eu já citei, é a teoria ecológica. Olha só a palavra ecológica, ecologia. Está falando de quê? Está associando ao meio ambiente. Então, eu tenho a escola de Chicago, que nasce com a Universidade lá de Sociologia, Departamento de Sociologia de Chicago, que vai tentar estudar o meio ambiente, os espaços em que as pessoas transitam. E, a partir disso, nasce a teoria ecológica, em 1915, e essa teoria vai dizer o quê? Que o progresso de uma cidade, que o crescimento populacional de uma cidade favorece, contribui para o aumento da criminalidade, né? Então, a escola ou a teoria ecológica vai trazer aí como foco o crescimento populacional. Se não organizado, favorece o aumento da criminalidade. E aí é o problema, né? Bom, a outra teoria da Escola de Chicago é a teoria das janelas quebradas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão. Professor, que teoria mais
estranha, teoria das janelas quebradas, literalmente falando, janelas quebradas. Essa teoria, olha, gente, ela nasce na Universidade de Harvard em 1982, na década de 80. Olha só, enquanto a teoria ecológica surge em 1915, a teoria das janelas quebradas surge em 1982. E todas elas estão na escola de Chicago. Mas o que preza essa teoria das janelas quebradas? Ela vai apresentar aqui uma relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Alguns estudiosos fizeram aí um experimento. E qual foi o experimento? Num determinado bairro, colocou um carro, digamos assim, durante uma semana esse carro vai ficar aqui estacionado. Vamos observar como é que as pessoas se comportam vendo esse carro durante uma semana nesse lugar aqui, em que muitas pessoas estão transitando, não é uma garagem, nada. Vamos ver se esse carro vai sofrer aí alguma agressão, digamos assim, né? Alguém vai quebrar o vidro, alguém vai levar alguma coisa, enfim. O carro ficou durante uma semana parado ali. Eu acho que foi mais ou menos isso. E não teve nada no veículo. O que foi que o estudioso fez? Quebrou a janela do carro, do vidro, numa das janelas. E deixou. Quando ele voltou lá, né, por algum período, não tinha quase nada. Levaram muitas coisas que estavam ali, né, dentro do carro. Possivelmente, na época, né, conseguiu retirar o som, conseguiu retirar muitas coisas ali do carro, objetos, enfim. E a teoria, ela nasce justamente disso. Quando uma sociedade ela está sucateada, quando uma sociedade ela está, digamos assim, metaforicamente falando, ou nem metaforicamente falando, suja, como esgoto a céu aberto, né, como lixos, em que as pessoas vivem em condições subhumanas, esse espaço é totalmente propício para o desencadeamento e o aumento da criminalidade. E essa teoria conseguiu mostrar isso. A teoria das janelas quebradas. Olha, quando tem uma escola ali que o portão está quebrado, o pessoal vai entrar e vai levar tudo. Esse carro demonstrou isso. E o professor Checari, ele vai trazer assim, o seguinte. Checari não, o professor Paulo Sumariva, que é um livrinho de teoria e prática. Ele diz assim, deixa eu só localizar aqui. A teoria das janelas quebradas está intimamente atrelada à escola de Chicago. Tem origem nos Estados Unidos, entre dois criminologistas ou criminólogos da Universidade de Harvard, que apresentam esta teoria em 82, após publicarem na revista Atlantic Monthly um estudo em que, pela primeira vez, estabelecia a relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Olha o que diz. Esta teoria defende a repressão de menores delitos para inibir os mais graves, incutindo assim a política da tolerância zero, implementada em Nova York pelo ex-prefeito Giuliani. Né? E o exemplo diz assim: o estudo se baseia num experimento realizado por Zimbardo, psicólogo da universidade, com um automóvel deixado em um bairro de classe, né? Aqui ele coloca um bairro de classe alta de Palo Alto, Califórnia. Durante a primeira semana do teste, o carro não foi danificado. Porém, após o pesquisador quebrar uma das janelas, o carro foi completamente destroçado e roubado por grupos, né, vândalos em poucas horas. Só para vocês observarem, né? Quando nós temos algo que está aí meio que abandonado, desassistido, desamparado, logo esse espaço vai ser o quê? Ocupado. Muitas vezes os traficantes usam, por exemplo, casas, sei lá, esses espaços que não estão ocupados, abandonados, ali é um espaço totalmente propício, né? Então, observem lotes baldios. Recentemente, aqui próximo onde eu moro, a polícia encontrou
aqui no Bandeirante, um espaço, uma casa, né, que ficava bem, sei lá, assim, bem no fundo mesmo, né, e tinha um vão, e que tinha um muro, que estava cheio de mato, estava totalmente abandonado. Mas a polícia encontrou nesse espaço drogas, né? Quer dizer, um espaço que é abandonado é totalmente propício para a criminalidade, né? Então, a teoria das janelas quebradas vai justamente mostrar isso, né? Não importa o bairro, mas a desassistência, digamos assim, ou a falta de cuidado vai contribuir para, né, a criminalidade. Além dessa teoria, nós vamos ter outras teorias. Nós temos aqui a teoria espacial. O que é que essa teoria espacial ela prega? Ela é de 1940, também da Escola de Chicago. A gente vai falar da reestrutura arquitetônica e urbanística das grandes cidades, como medida preventiva da criminalidade. Olha o exemplo do Pelourinho. Houve toda uma reestrutura ali, né, de bares, de restaurantes, né? Houve uma, digamos assim, uma reconstrução do espaço. Alguns espaços ali arquitetônicos, claro, que não foram modificados, porque são patrimônios, mas aquilo que foi possível foi construído, foi alterado. Então, a teoria espacial, né? Como a gente viu aqui o Checari dizendo, ali era espaço de prostitutas, de vândalos, de criminosos. Então, com o investimento naquele espaço, com as construções de bares, restaurantes e tantos outros estabelecimentos, isso favoreceu para qualificar o espaço, né? Então, a teoria espacial ela também vai trazer esse marco aí. E o Paulo Somariva diz assim: modelos adequados de construção previne a criminalidade, pois o espaço possibilita vigilância, desenvolve autodefesa, desestimula a ação criminosa, pois aumenta o risco para o infrator. Claro, se aquele espaço está sendo bem assistido, iluminado, cuidado, isso vai inibir, né, o infrator. Agora, se ele está abandonado, é óbvio que ali é o espaço que ele vai, né, se desenvolver, se desencadear. E, por último, a teoria da tolerância zero. Essa teoria da tolerância zero, ela atribui punição independente da culpa do infrator. É aquela ideia meio que olho por olho, dente por dente, né? É a teoria da tolerância zero. Nós não vamos admitir determinadas situações, a gente tem que punir. E punir realmente, né, de forma coercitiva, muitas vezes violenta, mas essa teoria está aqui, teoria da tolerância zero. Será que através dessa teoria a gente consegue reduzir a criminalidade? Enfim. Então, são várias teorias que surgem na Escola de Chicago, desde 1915 até 1982, com a teoria das janelas quebradas. Né? Mas a teoria que predomina aqui é ecológica, porque o que há em comum aqui é o espaço. Né? É o espaço que é o elemento, digamos assim, chave para a criminalidade. Perguntas? Pessoal, perguntas? Por enquanto, eu não tenho nenhuma, não. Gente, vocês vão deixar eu falando sozinho. Vocês estão me deixando a falar aqui sozinho. Nenhuma perguntinha, nenhum exemplo, nem algo que vocês leram, viram, ou nessas viagens, né, se depararam com situações e que lembraram essa, né, ou que remota aí a esta teoria. Então, vamos lá. Vamos para a teoria da associação diferencial. Né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é a teoria da subcultura delinquente, perdão. Gente, a própria imagem fala por si. Teoria da subcultura. O que é subcultura? É aquilo que está abaixo da cultura. É uma cultura
que não é modelo, que não é padrão, que não é paradigma. É uma cultura que ela é minoritária na sociedade. E esse estilo, essa subcultura, ela acaba ganhando aí rótulos também, estigmas. Tem pessoas que são criticadas pela vestimenta, tem pessoas que são criticadas pelo estilo do cabelo, pela cor do cabelo, pela argola que utiliza na orelha, né, pelos pinces que utiliza no corpo, pelas tatuagens que utilizam. Então as pessoas acabam que rotuladas pelo seu estilo. Então, mas por que nós vamos falar da subcultura? Aí eu coloquei em parênteses, delinquente. Porque nós vamos entender aqui a subcultura no viés criminológico, né? Quando eu falo de subcultura, eu estou falando todos aqueles comportamentos culturais que não seguem um padrão. Ok. Não estou falando ainda de delinquência, estou falando de subcultura, né? E isso vocês vão estudar lá na antropologia jurídica. Tem um livro que é clássico, que é o do professor... como é que é o nome dele? Cultura, um saber antropológico. Esqueci o nome dele, mas ele é um clássico que ele vai trazer várias discussões sobre isso. Mas o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem produz. Conhecimento, as crenças, né? Os valores morais. Oi? Boa noite. Em datas, em que momento começou a ser usado esse termo subcultura? Teoria da subcultura. Não, a teoria da subcultura, né? Ela é muito mais utilizada, digamos assim, num período remoto do que hoje. Porque hoje nós temos a consciência, por exemplo, o que foi que o Lombroso fez? Não estudou a tatuagem, não disse que a tatuagem era coisa de criminoso? Que tatuagem é coisa de bandido? Sim. Hoje a tatuagem ela perdeu esse estigma, né? Ela perdeu esse estigma de achar que quem usa tatuagem, que tem uma tatuagem, é coisa de bandido. Aí você vai lá e encontra, né, pessoas, né, de mais diversas condições sociais usando tatuagem, né? Então, assim, isso, num determinado momento, era subcultura. Quer dizer, olha, quem usa tatuagem é coisa de bandido. É subcultura, quer dizer, romper um paradigma, romper um rótulo, né? Por exemplo, até certo tempo, né, eu tinha aversão tipo, vou fazer uma tatuagem, né? Hoje eu já fiz uma tatuagem, mas, assim, num determinado momento, eu não tinha uma concepção, digamos assim, de tatuagem como elemento cultural, né? Como um elemento que fosse, sei lá, consolidado na sociedade. Mas não. É aquela questão de que a cultura é tudo aquilo que o homem produz, e a cultura ela é o quê? Dinâmica. Se a gente vai no direito, gente, o direito é a área mais interessante de se analisar, porque o direito está sempre em evolução. Olha lá o conceito de crime de sedução, seduzir mulher virgem, que era o conceito de mulher honesta, mulher virgem. Era crime seduzir mulher virgem, né? Imagine aí. Então, no direito, esses elementos culturais mudam o tempo todo, né? Enfim. Então, assim, o conceito de subcultura, ele está muito empregado num período remoto. Sei lá, se a gente pegar aí, não no período remoto, até hoje, né? A questão do preconceito está muito impregnada. Mas eu falo assim, é que hoje nós temos um outro discurso, que é um discurso mais aberto, e que as pessoas não agem com estranheza quando você percebe uma pessoa que tem um cabelo diferente, que tem um estilo diferente, e que a vestimenta não vai, digamos assim, moldar o caráter da pessoa. Em alguns momentos, a vestimenta ela traz uma marca, né? Mas ela não é o fator determinante. Então, as pessoas não podem ser julgadas pelas vestimentas, pelo cabelo, pela cor do cabelo, pela tatuagem que usa, né? Isso é muito pessoal. Mas, ainda assim, a gente vai encontrar que determinados comportamentos estão na condição de subcultura. Vamos pegar aí a época da Tropicália, da década de 60. Quem foi que começou a quebrar com esses paradigmas? Pega lá a época de Legião Urbana, a época lá do Caetano Veloso, Gilberto Gil. Gente, grupo
mais constituído para quebrar paradigmas do que, né, os grupos artísticos. Por que muitas vezes a arte ela é perseguida? Né? Enfim. E essa terminologia da subcultura delinquente, ela nasce com o estudo, né, do Cohen acerca dos delinquentes, dos jovens delinquentes, um livro que foi publicado em 1955, né, do Albert Cohen, nos Estados Unidos. Ele publicou um livro intitulado Delinquent Boys, os jovens delinquentes. Quem são esses jovens delinquentes? São jovens que estão numa outra esfera, estão numa outra condição de cultura. Quem são esses jovens delinquentes? Né? E aqui a gente tem um conceito de cultura, é tudo aquilo que o homem produz, é modelo coletivo, né? Que faz parte de uma coletividade, de uma comunidade, que é transmitido de geração em geração. E a gente sabe que, né, em cada grupo social tem comportamento diferente, né? A família de A, a família de B, os valores morais, os valores culturais, os valores religiosos. O que é valor para uma família, para outra pode não ser. O que é importante para uma família, para outra não é. Quer dizer, nós vivemos numa diversidade cultural. Só que existem alguns comportamentos culturais que ainda estão nessa condição de subcultura. Por quê? Porque não é um modelo, não é um paradigma, não é digamos assim, um exemplo a ser seguido. Tá? Então, seria essa questão da subcultura. Mas a subcultura delinquente, o Cohen vai apresentar aqui 3 características da subcultura delinquente. Eu vou falar para vocês aqui. Né? Então, olha só, subcultura. Cultura dentro da cultura. Reproduz alguns valores contidos na sociedade com sinal invertido. O que é o sinal invertido? Tem gente que diz assim, ó, tá vendo, ó, fulano ali, como é que tá? Fulano ali é um sujeito que não quer nada, as pessoas não quer nada com a Voz do Brasil, ou está perdido. Quer dizer, tem um estilo diferente, tem uma mente mais aberta, então ele já está fora daquele padrão, né? E isso é muito perceptível, né? Não nas capitais, porque as capitais elas têm um outro marco cultural, mas cidades menores, né, pequenas cidades, a gente ainda observa, né, esses olhares que são olhares, digamos assim, diferentes para aqueles que têm comportamentos culturais diferentes. Professor, Oi. eu ia falar exatamente isso. Sabe, essa questão das vestes, o estilo de cabelo, tatuagem, embora hoje seja uma coisa normal, é uma questão de personalidade da pessoa, nas cidades pequenas, isso não é bem aceito, não é bem visto. Eu, por exemplo, eu tenho um filho adolescente, embora eu tenha uma cabeça super aberta em relação a isso, né? Mas eu sempre converso com ele e oriento que ele deve tomar muito cuidado com que ele faça questão de tatuagem, piercing, essas coisas, porque ele está prestes a chegar na idade de entrar no mercado de trabalho. E, infelizmente, aqui na cidade em que nós vivemos, a gente tem que tomar cuidado com as tais coisas que nos marcam, né? Principalmente quando você vai trabalhar com o público. Então, infelizmente, aqui a gente não tem muita liberdade, né, de se expressar com as nossas vestes, nosso estilo, mostrar, ser da forma que a gente quer ser por causa desses moldes da sociedade. Essa sua fala, Juliana, é interessante, porque eu até me lembrei a questão dos concursos públicos. Não muito antigamente, até recentemente, alguns concursos colocavam nos seus editais, tipo assim, tatuagens em certos lugares, jamais. Então, assim, se você tivesse uma tatuagem, sei lá, no braço, determinado tipo de concurso já não ia, digamos assim, abrir espaço para você. Você que já tem uma tatuagem no lugar à vista, então você já não vai poder concorrer àquele cargo. Isso já foi ponto de discussão, né, nessas questões todas,
né, acerca da tatuagem. Eu já tive aluno de direito que usava argola, por exemplo, na orelha, e que teve que tirar a argola. Por quê? Porque o lugar que ele foi estagiar não possibilitava isso. Quer dizer, ele teve que se moldar a um rótulo, né, a um paradigma que já estava consolidado. Olha, nesse estilo aqui você não entra. Já viu jornalistas que não podem ter barba? Né? Agora está mudando. Eu sempre tenho, digamos assim, um olhar mais sensível para observar isso. Eu já consigo enxergar jornalistas barbudos, jornalistas tatuados. Se você pegar aquele G1 Minuto, o Cauê, por exemplo, que é um jornalista, ele é todo tatuado e barbudo. Mas, até certo tempo, não se via. A questão, por exemplo, do cabelo, né? Hoje a gente vê a Maju com aquele cabelo. Até certo tempo não podia. Por quê? Porque se estabelecia um padrão de beleza. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque esse não é o padrão. Felizmente, isso está mudando, né? Mas, ainda assim, a gente tem que tomar certos cuidados por conta dessas imposições. Por exemplo, eu fui severamente criticado porque eu estou deixando meu cabelo crescer. Várias pessoas já me criticaram. Por que você está deixando o seu cabelo crescer? Não combina com o seu estilo, não combina com você. Quer dizer, você tem que viver para o outro ou viver para você? Você quer um estilo diferente? Quer, sei lá, um comportamento diferente, um estilo diferente? É você que vai dizer se você está gostando ou não. Mas as pessoas elas já vêm e fazem várias críticas sobre a barba, né? Quantas críticas eu não já recebi? Então, assim, a gente não tem que viver sobre esse rótulo, sobre esse paradigma, tá? Então, são essas questões todas que vocês verão lá na antropologia jurídica e que aqui a gente vê um pouco na teoria da subcultura. Agora, a teoria da subcultura delinquente, a gente vai encontrar marcas caracterizadoras. Bom, eu vou passar esses pontos aqui, né, que são apenas questões secundárias, né? Olha só, né? Nós temos aí o punk da periferia, a música de Gilberto Gil, na época gerou aí grande repercussão, estava corrompendo a sociedade, que estava mudando os valores e que deveriam ser combatidos, enfim, toda aquela questão, né, da censura, enfim. Bom, e aqui a gente chega no comportamento desviante, comportamento de transgressão determinado por um sistema de conhecimento, crenças e atitudes que possibilitam, permitem ou determinam formas particulares de comportamento transgressor em situações específicas. Aqui, o Coren vai citar lá no livro dele, né, do Jovem Delinquente, publicado em 55 nos Estados Unidos, várias situações. Olha só, gangues em bairros periféricos. Agora sim, é uma subcultura delinquente. Por que uma subcultura? Quem é que vai chegar, por exemplo, no bairro e destruir a praça? Retirar um banco, por exemplo. Retirar as lâmpadas ou quebrar os postes de luzes. Aí sim, não é uma subcultura? Porque não se espera um comportamento desse. Agora, na subcultura delinquente, gente, preste atenção, porque eu coloquei isso na prova e 90% errou. Eu coloquei justamente na intenção de verificar se os alunos estavam antenados na teoria. A característica da subcultura delinquente é que o delinquente ele não vê uma motivação na conduta dele. Por exemplo, quando alguém rouba ou furta um celular, tem uma intenção, não tem? Não tem uma motivação? Eu quero esse celular para mim. Ou latrocínio, né? Que você vai lá, é o roubo tendo como resultado morte. Tem uma finalidade. A finalidade é o quê? É subtrair aquele bem. Mas na subcultura delinquente, o objetivo é apenas o prazer, o vandalismo, o romper, o mostrar para a sociedade que aquela gangue tem, digamos assim, tem poder, tem autonomia. Por exemplo, na gangue, tem um indivíduo que diz assim, ei, você não tem coragem de matar fulano de tal da outra gangue. Aí ele vai dizer, você acha que eu não tenho coragem? Eu vou matar só para mostrar para você que eu posso. Aí esse sujeito vai lá e mata. Tem uma utilidade na ação dele? Ele está matando para quê? Para roubar, para furtar?
Não, ele está matando para mostrar para o grupo dele que ele pode. Então, não há uma utilidade na ação. Quando eu falo utilidade da ação, quando o sujeito ele rouba, ele furta, ele subtrai alguma coisa, é porque ele quer dar uma finalidade àquilo. Então, na subcultura delinquente, não há utilitarismo na ação. Há uma espécie de ego, há uma espécie de mostrar para um determinado grupo que você faz parte, que você pode, que você é poderoso, que ninguém vai contra você, tá? Então, essa é a ideia do não utilitarismo na ação. Né? A gente encontra muito isso, né, na prática de bullying. Qual é o objetivo da prática de bullying? Qual é o objetivo aí, né, da questão da formação de gangues? A gente vai observar essas 3 características que o Colin vai apresentar, que são estas aqui. E aí eu vou ditar e vocês vão anotar. E a gente vai fechar a aula de hoje com essa teoria. Eu vou colocar, por exemplo, um caso prático na prova, e aí eu vou dizer se aquele caso prático apresenta a teoria da subcultura delinquente ou não e por quê. Pode apresentar a teoria ecológica, mas pode apresentar a subcultura delinquente. Aí você tem que analisar os elementos. Aí você tem que analisar a conduta do delinquente. A conduta do delinquente aqui, qual foi o objetivo dele? Aí nós temos a não utilidade da ação. Então, vocês vão colocar assim. E pode até anotar aí que é questão de prova. Deixa eu só pegar aqui, eu fiz um esqueminha. Só localizar aqui. Pronto. O não utilitarismo da ação. Coloque aí. Não tem motivação. O indivíduo age apenas por prazer. Né? Ele age por prazer. Vírgula. São façanhas que asseguram a glória entre grupos rivais. São façanhas que asseguram a glória entre grupos rivais. Ponto. É a autossatisfação. Não tem motivação, o indivíduo age apenas por prazer. São façanhas que asseguram glória entre grupos rivais. É a autossatisfação. Tá vendo? Vamos pensar aí no bullying. Tem gente que faz por prazer. Ele vai ter um resultado com isso? Não. Ele faz por prazer, para mostrar que ele pode menosprezar o outro. Para ele se autoafirmar no grupo que ele está. Ah, você não tem coragem de chegar lá e dizer que fulano é gordo, ou que fulano é isso, que fulano é aquilo. Aí a pessoa vai para se autoafirmar. É o momento de glória dele. De mostrar para o grupo a qual ele faz parte que ele pode. Né? Por isso que é o não utilitarismo da ação. Não tem utilidade nenhuma. A não ser o prazer. A não ser a sua autoafirmação no grupo que você faz parte. Tá? Vocês podem colocar assim também. Busca de atenção e de status. Busca de atenção e de status. Busca de atenção e de status e reconhecimento de grupo. Quer dizer, para você se fazer pertencente àquele grupo, você tem que mostrar àquele grupo que você pode. Né? Quer dizer, vá lá e destrua aquela praça. Vá lá e coloque fogo sei lá, naquele indivíduo. Lembra lá do índio Galdino? Qual foi a utilidade? Matou para roubar? O prazer. O que seria o prazer? Ah, só para se autoafirmar. Vamos brincar de tocar fogo no ser humano? Se eu colocasse esse caso na prova, possivelmente a maioria erraria. A maioria ia dizer, mas houve uma utilidade na ação. Matar, mas ele matou para quê? Foi para roubar? Não, apenas por matar. O prazer, o momento de glória, de dizer que pode, né? Enfim.
Bom, a malícia da conduta. O que é a malícia da conduta? É o prazer em destruir. Coloque aí. É o prazer em destruir, prejudicar, romper regras. Por isso que nós estamos falando da subcultura delinquente. É aquele que rompe com o paradigma, mas com o viés criminológico, de trazer danos. Não é o estilo de cada um, isso é outra coisa. Subcultura é quando você não segue um padrão da sociedade. Agora, a subcultura delinquente, quando você rompe com os padrões e que esse rompimento gera comportamento delitivo. Destruir praças, né? Tocar fogo em determinados lugares, agir com bullying, enfim. São comportamentos em que você tem malícia na sua conduta. Então, prazer em destruir, prejudicar, romper as regras, demonstra hostilidade às pessoas que não fazem parte do grupo, tá vendo? Tem gente que diz assim, ei, você é gordinho. Ah, você não faz parte do nosso grupo. Você é não sei o quê. Não é assim? Então, essa ação de bullying é a malícia da conduta, é apenas o prazer em reduzir, ridicularizar o outro. Isso é característica de psicopata. O psicopata, ele sente prazer pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, né? E o outro, negativismo dos atos. Provocar as classes dominantes, pode anotar aí, provocar as classes dominantes que significam degradação e desonra em um grupo convencional. Que significam degradação e desonra em um grupo social, convencional, perdão. Eleva o prestígio e o status de um membro de um grupo delinquente. Gente, formação de gangues, em que um está tentando mostrar para o outro quem pode mais. Formação de gangues, coloca aí, exemplo, formação de gangues. Né? Outra questão, pessoas que pincham, né? Que saem destruindo patrimônios. Qual é o prazer nisso? Ou qual é o objetivo disso? É a malícia da ação, é você romper, né? Aí sim, aí nós já estamos num outro contexto. Então, para se configurar conduta delinquente na perspectiva dessa teoria, é necessário enxergar esses 3 elementos. Gente, a maioria não consegue acertar um caso prático. Porque esquece de analisar o não utilitarismo da ação. Ah, professor, mas fulano aqui matou. Mas qual foi a finalidade dele? Qual foi o objetivo dele? É por isso que está aqui o segundo tópico, malícia da conduta. O prazer, né, em prejudicar o outro. Tem gente, por exemplo, que chega num espaço e mata 2, 3 pessoas. Qual foi o objetivo dele? Foi roubar? Não. Ver apenas a morte do outro. É o psicopata. O psicopata não tem a utilidade da ação a não ser a sua malícia. Só que daí o psicopata a gente tem outros elementos, né? Que não dá para a gente jogar o psicopata aqui, né? Porque aqui nós vamos falar da subcultura delinquente. É o indivíduo que quer romper paradigmas. O psicopata, ele tem problemas, né? Digamos assim, algum trauma, alguma questão que sofreu lá na infância, no passado, se desencadeou na fase adulta, né? Claro, o psicopata, ele não é ele sabe o que ele está fazendo, né? O serial killer, por exemplo, ele sabe o que ele está fazendo. Enfim, são questões bem complexas, mas isso fica para a psicologia jurídica analisar com vocês. Alguém teria algum caso, algum exemplo para trazer aqui? Um caso... Se for vingança de uma gangue com a outra. Ótimo, vingança de uma gangue com a outra. Vamos analisar aí. A vingança é o quê? É prazer?
Ele tem um prazer em matar ou ele tem um objetivo? Tem uma finalidade? É Ilani, né? Isso. Ilani, tem uma finalidade quando alguém, por vingança, mata o outro? Tem, não tem? Tem. A finalidade é o quê? Eu vou tirar essa pessoa do meu caminho, ela está trazendo danos, prejuízos. Então, a ideia aí não é a malícia da conduta, não é matar por matar. Eu vou matar porque eu estou sofrendo o quê? Perseguição, eu estou sofrendo, digamos assim, sei lá, estou sendo ameaçado de morte, então eu vou matar. Né? Ou por vingança. Então, a vingança ela não entra aqui. Ótima colocação, e dá para confundir. Porque a vingança tem um objetivo, tem uma finalidade, que não é apenas matar por prazer. Há uma causa aí, que vai justificar a conduta dele. E quantas pessoas não fazem isso, né? Pessoas nesse contexto do mundo criminal. Tá? Agora, eu posso observar que num grupo, o sujeito ele age por prazer e ele também age por vingança. Então, ele já tem um objetivo a agir por vingança. Ele já planeja. Esse não utilitarismo da ação, a gente vai observar que não é, de certa forma, planejado. O sujeito vai lá e quer agir mesmo com malícia mesmo, né? Dá até para colocar essa questão na prova, né? Pegar um caso prático que fala de vingança e pedir para vocês analisarem se aplica ou não a teoria da subcultura delinquente, né? Mais alguma observação? Algum caso que vocês gostariam de perguntar? Vocês entenderam a ideia do que é subcultura e o que é subcultura delinquente? São coisas bem diferentes, tá? Então, a subcultura é o indivíduo que rompe com paradigmas, comportamentos cristalizados na sociedade. A subcultura delinquente deve apresentar esses três elementos aqui. A não utilidade da ação, que não tem utilidade, a não ser a demarcar o seu status na sociedade. E a vingança não é status, né? Há uma intenção aí, há um objetivo. A malícia na conduta, né? Quando é o prazer em destruir, em prejudicar. O vândalo, por exemplo. O vândalo se encaixa direitinho. O que é o vândalo? Ele tem objetivo? Ele tem, digamos assim, ele vai ter um resultado com a ação dele? Não. Ele apenas quer destruir. Ele quer mostrar para a sociedade que ele pode destruir, que ele pode romper, né, com alguns, né, digamos assim, com alguns comportamentos, mas é um rompimento de comportamento. Comportamento aqui, a ação dele é delitiva, né? Só para deixar claro para mim. Oi. No caso do ônibus 174, é um exemplo de subcultura? O caso Sandro? Isso. Do fato dele não ter reféns. Gostei da sua colocação, Ilani, mas não vai entrar, sabe por quê? Qual foi o objetivo do Sandro ao entrar no ônibus? Ele tinha um objetivo? Ou ele entrou lá no ônibus para brincar apenas? Ah, vou brincar de matar, eu só quero sentir prazer. Qual foi o objetivo do Sandro? Foi o quê? Dinheiro. Não foi roubar os passageiros? O objetivo dele foi roubar os passageiros para comprar possivelmente drogas, saciar suas vontades, enfim. Só que deu errado. O objetivo dele era roubar. Então, tinha utilidade na ação dele? Tinha utilidade na ação dele. Porque, assim, a gente tem que analisar o contexto. Ele entrou ali, não foi apenas para brincar com prazer, ou para mostrar para o grupo dele, tá vendo aí, eu vou entrar naquele ônibus, vou fazer todo mundo refém, e depois pronto. Não. Ele não tinha esse objetivo. O objetivo dele era roubar aqueles passageiros. Mas, infelizmente, deu errado. Gostei da observação. Dá para confundir algumas questões aí. O que mais? Professor, Diga, eu acho que outro exemplo são torcidas também em jogos de futebol, né? Torcidas rivais. Eles
exemplo, uma torcida do Palmeiras, jogo Palmeiras e Corinthians. Eles têm, se eles perderem, né, a torcida que perder tem um prazer, né, em danificar, em quebrar o estádio do outro, fazer aquela bagunça, né? Eu acho que é um exemplo. É como se fosse um bullying, né? Uma espécie de bullying. Quer dizer, eu tenho um prazer em menosprezar você. Eu vou ganhar o quê com isso? Não, é só prazer. Eu quero mostrar que meu time pode, que meu time é poderoso e que eu sou um torcedor. Eu quero menosprezar o outro. Eu quero sentir o prazer de ver o outro. Né? Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Perdendo ou ganhando, eles fazem isso. É a malícia da conduta, como diz aí, a malícia da conduta, né? É o prazer em destruir, em menosprezar, em ridicularizar, em hostilizar pessoas. Excelente exemplo, Paloma. O que mais? Temos 1 minuto. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, vocês vão apresentar o ensaio científico. Conforme coloquei no AVEF, vocês vão se programar, vão ligar a câmera, o áudio, vocês que vão aparecer aqui. E, num tempo aí, numa média de 10 minutos, vocês vão arguir o trabalho de vocês. E aí vocês poderão fazer as anotações no papel, né, alguns tópicos, vocês não vão usar slide, tá? Porque, como o trabalho vai acontecer nessa plataforma, então, e é um tempo curto, então vamos deixar que fique mais na fala, tá? E na outra semana, a gente vai continuar com as escolas sociológicas, a gente vai terminar, né? Passando a semana que vem, na outra, a gente termina. E eu gostaria que vocês assistissem ao documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Vocês vão encontrar todas essas teorias que eu estou falando para vocês aqui. Todas, tá? E aí vocês terão mais fundamentos para discutir na próxima aula acerca do assunto. Leiam lá o capítulo do Checária. Se não quiser ler o capítulo do Checária, porque é muito grande, é a metade do livro dele, vocês poderão ler esse livro que eu mandei para vocês, em PDF. Tem um capítulo falando das escolas sociológicas do crime, ou teorias sociológicas, ou macrosociológicas, depende do autor, tá? Mas leiam um pouquinho sobre cada cultura para vocês sistematizarem. Perdão, cultura não, sobre a teoria sociológica do crime. Tá certo, gente? Então, a gente finaliza aqui. Desejo a vocês aí um excelente fim de semana. Amanhã a entrega amanhã acho que é a entrega do trabalho, é na outra semana. Me lembre aí, por favor. Amanhã que é a entrega? Vocês. Pronto, então eu vou disponibilizar no AVEF a ferramenta para vocês postarem lá, como se fosse uma atividade. Então, vocês não vão mandar por e-mail, vocês vão mandar no AVEF. Então, amanhã eu vou fazer isso e vocês vão postar lá, tá bom? Então, um abraço a todos, pessoal. Certinho, um abraço, boa noite. Boa noite.